Voltou e realmente voltou com estilo para fazer você se arrepiar. Estamos falando da volta de Shingeki no Kyojin nessa terceira temporada, parte 2, mais conhecida como a temporada da parte que vai esmurrar a parte 1. E sim, são farpas para a temporada 1, que na minha opinião, bem sincera, foi uma porcaria. Mas já elogiando esse episódio de número 50, é aquele episódio que fez eu finalmente ter alegria em ver Shingeki no Kyojin. É aquele episódio que, tipo, colocou uma pessoa que estava desanimada com a obra, tipo, voltar a ter alegria, ficar animado, se empolgar, querer o próximo episódio. Então esse episódio, na minha opinião, eu acho que não só para mim, como para muitos fãs que talvez estejam desanimados com a obra, vai fazer querer ver toda semana, vai querer, tipo, querer logo o próximo episódio, vai querer fazer quase a pessoa ir para a obra original, como muitos já foram talvez. Mas vamos falar desse episódio porque foi sensacional, foi de arrepiar, foi incrível. E é isso, Shingeki no Kyojin finalmente voltou com o clima de que deve ser de um anime shounen baseado em muitas batalhas, mas mantendo informações necessárias. Então vamos falar desse episódio. Antes de eu falar o que eu achei, quero saber sua opinião nos comentários. Eu quero que você comente aí o que você realmente achou desse episódio de número 50. Quero que você compartilhe o vídeo caso você goste, que você dê like. E se esse é o primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal. Está esperando o quê? Vai me deixar muito contente, então conto com o seu apoio, de você que ainda não é inscrito, mas vai ser, e de você que é inscrito. Para todo caso, vamos falar da volta surpreendente e magnífica de Shingeki no Kyojin, episódio de número 50. Ressaltando já de começo a abertura. Quando começou o episódio, a gente estava vendo aqueles flashbacks do passado, algo que eu ressalto, foi importante ter colocado esses flashbacks para muitas pessoas que não lembravam já do que tinha acontecido. Eu acho que foi bem interessante Shingeki no Kyojin ter dado um resuminho bem rápido, então eu dou parabéns porque eu gostei. E daí começa a abertura. Quando eu ouvi a abertura, tipo, com aquele estouro já, foi de arrepiar os pelos. Sério, eles colocaram no momento atual, pelo menos, a melhor abertura de Shingeki no Kyojin. Fora que é o Linked Horizon, que é o grupo que normalmente sempre fica responsável por abertura ou encerramento de Shingeki. Então foi fantástica essa abertura, voltou com tudo para ser a melhor até o momento de Shingeki no Kyojin. Para todo caso, e o encerramento, Haru, se essa é a sua pergunta? O encerramento manteve um clima bem leve, bem calmo, como deve ser a ending de alguns animes, principalmente shounen, tipo, que é sempre trabalhado em ação, pânico. Então, tipo, ver uma ending, tipo, com cenas do passado de Shingeki no Kyojin foi legal. Eu, pelo menos, gostei da ending. Eu acho que é uma ending boa para o anime e a abertura é magnífica, ou melhor dizendo, é muito boa. Então, eu gostei da utilização dessa abertura e do encerramento. Eu acho que ficaram boas, mas quero saber o que você achou da abertura e do encerramento nos comentários. Então, tendo falado da abertura que arrepia e da ending que acalma para a próxima semana, vamos falar agora do que aconteceu no episódio, porque literalmente Armin provavelmente vai ser o próximo capitão, na minha opinião. Tipo, quando você viu esse episódio, você viu que ele é o Erwin da próxima geração. Então vamos falar sobre o episódio, sobre o que aconteceu, o que eu gostei, o que eu achei de interessante. Não, o episódio foi bem simples, na verdade, no meu ponto de vista, porque a gente viu que há um novo tipo de titã, eu achei isso particularmente interessante. É um titã que pode se mover à noite, diferente dos demais, é uma espécie nova, só que para a sorte da tropa, acredito que é de exploração, eles não tiveram o problema, o perigo de encontrar um desses enquanto estavam indo para a muralha. Então vemos que eles conseguiram sobreviver, não encontraram nenhum titã que tivesse que matar já à noite, então eles nessa parte ficaram bem. O que acontece é que o episódio colocou uma situação bem interessante sobre o Armin, mas antes de eu falar dele, eu vou falar sobre a questão do medo. Isso é algo legal que o anime colocou. Por quê? A gente vê que o Eren começou a ficar em pânico. E por que o Eren começou a ficar em pânico? Porque é muita pressão. Pode parecer bobeira, o Eren pode ser insuportável, mas até ele sentiu a pressão que está sobre ele. Querendo ou não, é uma responsabilidade grande, não só para ele como para todos, mas especialmente para ele, que é um dos poucos ali deles que pode se transformar em titã. Então a gente vê que, tipo, a pressão dele ter que cobrir, fechar a muralha está grande, e se ele não conseguir cumprir essas expectativas, e se toda a esperança depositada for, digamos, jogada fora por conta de que ele não conseguiu comprar, digamos, ele não conseguiu cumprir, e se todos morrerem por culpa dele, então, tipo, é uma responsabilidade bem grande, é algo que pode assustar ele, e ele tava tremendo de medo. Então ele não entendia esse sentimento que ele tava, porque ele era o único que podia cumprir o que todos esperavam. Então foi legal isso, por quê? Porque o Armin fez ele ficar mais confiante. E como ficou? Porque o Armin perguntou se o Eren estava com medo, e o Eren não queria admitir o medo que estava, digamos, sentindo. E o Armin revela os verdadeiros sentimentos dele, porque o Armin é um menino muito doce, ele é muito sincero.
Por isso que, se duvidar, é o melhor personagem de Shingeki. O que acontece é que o Armin fala que ele está com medo desde o começo. Ele não sabia como é que o Eren tinha conseguido salvar ele quando foi a primeira vez que ele viu um titã. Então, tipo, todo esse encorajamento, querendo ou não, fez o Eren, tipo, que voltar a ter um sentimento de coragem. Tanto que o Eren, o próprio, agradece ao Armin, que ele se sentiu mais confiante graças às palavras dele. Então isso fortaleceu ele e foi legal essa relação, porque eles são muito amigos, pelo menos no momento atual. Então eu achei bem interessante, eu gostei de ver que o Armin fez o Eren tomar uma coragem novamente e foi legal. Eu acho que é isso que dá pra destacar, a situação do medo, mas como o apoio de um companheiro foi importante para o protagonista ter, digamos que, uma volta por cima, digamos. Mas foi bem legal essa parte e eu tinha que destacar. E falando no Armin, já vamos falar dele, porque querendo ou não, aconteceu que eles estavam indo para a muralha, eles chegaram lá, não é mesmo? Então vemos que nosso querido personagem já olhou alguma coisa lá. E o que ele olhou? Ele já deve ter pensado assim: tem rato aqui, certeza que tinha rato escondido nessa muralha enquanto a gente tava chegando. O Armin estava correto? Sim, ele acertou. Havia 3 ratinhos, pelo menos, pelo que ele investigou lá. E entre eles são aqueles personagens queridos ou odiados para alguns fãs. O Rainen junto dos outros 2 aliados dele, que eu não vou lembrar o nome, mas que você deve lembrar porque eles são importantes para quem é fã de Shingeki. A gente viu que daí o Armin já, quando ele chegou perto da muralha, ele viu e todos estavam vendo que a situação estava muito estranha lá. Por quê? Não tinha nenhum titã, a muralha estava vazia. E tipo, titãs invadiram aquilo ali e como não ia ter nenhum? Tipo, foi tudo muito calmo. Tipo, era como se tivessem planejado a chegada da tropa de exploração ali. Então acontece que eles estão investigando, o Armin já avisa lá o Erwin, tipo... investigar tudo isso, o Erwin só fala: vá com quantos homens você quiser, você tem a minha permissão. Tipo, foi da arrepiar. E daí o Erwin manda o Armin, tipo, investigar tudo isso. O Erwin só fala: vá com quantos homens você quiser, você tem a minha permissão. Tipo, foi de arrepiar. Foi, porque o Erwin, tipo, mostrou, ele foi sincero. Ele, digamos que, como eu posso dizer... ele destacou, ele elogiou a inteligência do Armin, ele falou que o Armin é uma das peças fundamentais para parar com essa guerra contra os titãs. Então foi muito legal ver, tipo, a pose do Armin como capitão, tipo, todos os soldados tiveram que prestar respeito para ele. Então eu admito, eu gostei bastante. E como eu estava falando, daí acontece que o Armin está investigando. E ele sabe que há 3 pessoas no mínimo lá, porque ele sentiu um cheiro bom de café ou de chá, e daí ele vê que em algum momento, provavelmente, o Reiner está ali junto dos outros. Então eles procuram, e eles não estão achando. Onde eles estão? É essa a pergunta do Armin. E o que acontece é que o Armin começa a entrar em pânico. Porque quando o Armin falou com toda a tropa que está sob digamos, a liderança dele, ele já ficou meio que medroso, ele não sabia, ele nunca tinha, digamos, dado uma ordem bem real, como o Erwin falou que ele podia mandar em todos os soldados. Então, tipo, ele ficou assim falando: vocês vão para lá, e vão para lá, por favor. E daí acontece que todos falam entendido. Só que aí, a primeira parte que eu quero que você preste atenção: por favor, essa simples palavra. E daí acontece que o Armin tá lá, junto dos outros, e ele começa a pensar. E daí ele solta aquele fogo, eu não vou lembrar como é o nome, mas é aquela arma de sinalizador. Eu acho que é esse o objeto que se chama. E daí todos vêm, todos voltam e todos perguntam: o que aconteceu? O que você está pensando? Você é louco? Porque o Armin fala para eles procurarem dentro das muralhas. Isso mesmo. E ele está certo nesse palpite dele, porque querendo ou não, tipo, eles sempre estão à frente da tropa de exploração porque eles sempre têm ideias imprevisíveis. Eles sempre, digamos que são até inteligentes pra fazer essas ideias, porque ninguém espera que eles estivessem dentro das muralhas. Só que o Armin lembrou quando aconteceu a invasão, quando a cabeça lá do Titã apareceu no meio, que era lá do outro personagem, que eu não lembro o nome, ou melhor, eu até lembro, só que a pronúncia daquele nome é complicada. Então, é aquele titã, se eu não me engano, encoraçado. Eu não vou me lembrar bem se é esse, mas você deve... E foi isso que deu a ideia dele achar. Eles estão dentro da muralha. E daí ele fala isso para todos ali, e todos acham que ele é um louco. Só que ele fala: mas eles sempre nos atacam com ideias imprevisíveis. E daí o Armin começa a falar: vão agora investigar dentro das muralhas. Comecem agora. Separem-se em 2 grupos. E tipo, quando ele falou isso, não tinha mais por favor, foi ordem como um verdadeiro capitão, um verdadeiro líder. Era uma ordem a ser cumprida. Isso foi uma cena simples? Foi, mas mostrou um desenvolvimento para o personagem em questão. E eu gostei bastante porque no final a gente ainda vê que o Erwin solta aquele sinalizador falando: obedeçam a cadeia de liderança. E tipo, o Erwin falou: todos obedeçam o Armin. E quando o Armin, daí o Armin tipo soltou, ele falou que era para eles irem e eles tiveram que obedecer.
Então, eu admito, eu gostei bastante. E não estávamos errados no palpite do Armin, ou melhor dizendo, ele não estava errado. Porque ele acertou. Quem que ele encontra lá? O ratinho, mais conhecido como o Rainer. E acontece que o Rainer já acerta alguém da exploração que tinha achado. E tipo, quando eles veem o Raiden, tipo, atacando, quem que chega já acertando o pescoço, coração, pulmão? Sim, o nosso querido personagem apelão, o Capitão Levi. Então quando o Levi apareceu, tipo, foi tipo de arrepiar, porque todos ficaram assustados, tipo, Caraca, Levi, você é um bichão, já foi atacando e matando, coitado. Só que, infelizmente, ele não morreu. Por quê? Porque a gente viu que ele adquiriu uma habilidade, ou é uma habilidade que ele já tinha como titã, que ele conseguiu sobreviver. E daí a gente vê que o episódio meio que já acaba nesse clímax. Por quê? Por conta de que outros titãs apareceram. E apareceram diante daquele titã todo peludo lá que tem um nome, só que se eu falar o nome daquele titã, talvez seja spoiler. Então, eu prefiro não falar agora porque eu vou falar o nome da pessoa que é o titã e não o nome do titã, o próprio. Então, talvez eu deixe na tela o nome colocado. Mas para todo caso, é aquele titã todo peludo. Então, tipo, ele aparece, todos os titãs aparecem em volta dele. E ainda tem o Raiden, que querendo ou não, está meio que com vida, digamos. Então daí acontece que começa o final do episódio, acabou assim, e aparece com o Erwin falando: vamos ver quem vai ganhar agora, será a humanidade ou os Kyojins? Porque, tipo, o plano do Titã lá foi muito inteligente. Ele, tipo, jogou rochas para que cobrisse e assim eles não conseguiriam fugir com os cavalos. Então eles já acabariam com todos ali dentro mesmo. Então, tipo, vai ser uma guerra de sobrevivência dentro daquela muralha. Só os fortes ficarão vivos. Mas, para todo caso, era isso que eu tinha para falar sobre o episódio de número 50 de Shingeki no Kyojin. Foi um episódio que eu particularmente gostei, tipo, fiquei muito feliz, muito hypado para o próximo episódio. É um episódio que empolga, a animação foi muito legal, foi fluida. Foi um episódio que, tipo, eu acho que você deve ver, às vezes você talvez até reveja. Então, eu gostei bastante, tô esperando o próximo episódio, mas para todo caso, quero saber o que você achou nos comentários. Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal e seu comentário sobre o que você achou sempre é importante, então conto com o seu comentário para eu também saber sua opinião. E se a sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, é uma boa pergunta, não é mesmo? A gente viu que pela prévia vai ter pancadaria, é isso que eu posso resumir. A gente vai ver o Eren, tipo, boladão lá com o Rainer, a gente vai ver talvez outros aliados aparecendo, a gente vai ver os mini titãs lá lutando com a tropa de exploração, além talvez da possível luta entre o Levi e aquele outro titã lá gigantão. Bom, vamos esperar, porque provavelmente vai acontecer tudo isso, mas o que dá pra gente saber é que vai ter Eren e Rainer no próximo episódio. Mas então é aguardar o próximo episódio para podermos conversar. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?